capítulo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Em agosto, nós meditamos brevemente pela manhã nesse texto, e hoje eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais. Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, diante de uma semana aí, onde o Senhor tem reaquecido, reacendido o fervor missionário no conselho, na equipe pastoral. Eu relembrei desse texto, e eu queria que a igreja pudesse acompanhar a leitura. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo de número 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, pedindo o auxílio do Teu Espírito, Senhor Deus. Fala, Senhor, com os nossos corações, apesar de mim, apesar da nossa incapacidade, Senhor, de, pelos nossos próprios méritos, entendermos a Tua palavra, que Teu Espírito nos ilumine, Senhor, e aplique a Tua palavra ao nosso coração e transforme ela em prática de vida que glorifique o Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha ouvido uma frase que é muito comum de se dizer em igrejas quando se fala a respeito de missões. Missões se faz ou indo, ou orando, ou contribuindo. Eu creio que você já deve ter ouvido algo parecido com isso. E talvez esse texto daqui seja o texto mais pregado quando se fala a respeito desse tema de missões. Talvez já foi tema aí de conferência missionária, de palestras missionárias. Eu tenho certeza que alguma vez na vida, pelo menos, você já ouviu a respeito desse texto tratando sobre missões. Mas eu queria dizer para você nessa noite que esse não é o único texto da palavra de Deus que trata sobre esse assunto. Na verdade, está longe de ser o único texto. A palavra de Deus é recheada da realidade de que nós temos um Deus missionário que convoca para si também um povo missionário. Esse texto tão conhecido aqui, chamado no Evangelho de Mateus da Grande Comissão, já nos dá essa ideia de um Deus que é missionário. A missão é do Senhor e nós somos comissionados, nós somos coparticipantes da missão que Ele mesmo ali no conselho da Trindade já determinou desde toda a eternidade. Então entenda, meu irmão, Missio Dei missão de Deus, conhecida aí pelos teólogos como Missio Dei, ela está contida em toda a Escritura. E essa missão, a gente poderia resumir dizendo que a missão de Deus é formar um povo para si e ser Ele mesmo o Deus desse povo. Então, antes de a gente adentrar propriamente no texto, eu queria que a gente pudesse navegar um pouco nas Escrituras para que a gente veja como Deus deixou essa marca clara em tantos e tantos textos da palavra do Senhor. Por exemplo, se a gente abre lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos aí o que os teólogos chamam de proto-evangelho, a semente do evangelho, a primeira profecia aí clara a respeito de Cristo Jesus, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós já temos, meu irmão, marcas do Senhor mostrando o desejo missionário do coração dele.
Ainda em Gênesis, se a gente abre lá em Gênesis, capítulo 12, verso 3, também no capítulo 22, do verso 16 a 18, nós vemos a promessa de Deus de abençoar a todas as nações da terra através de um povo escolhido. Gênesis 12, 3 vai dizer para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já no texto de Gênesis 22, vai deixar claro para a gente no final, dizendo a respeito de um descendente: a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra. E aí o texto fala: porquanto obedeceste a minha voz. Se a gente pula ali ainda no Pentateuco, Êxodo capítulo 19, versos 5 ao 6, nós vamos ver que o Senhor faz aquele povo que nasceu através de Abraão uma nação e chama esse povo para ser um reino de sacerdotes, para ser uma nação santa. Entenda, para o povo de Israel era muito claro qual era o papel do sacerdote. Tinha aquela figura do sumo sacerdote e do sacerdote que representava o povo diante de Deus e que representava Deus para o povo. Era esse que fazia a intermediação entre Deus e o povo. E ali em Êxodo 19, 5 a 6, o Senhor vai dizer: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O Senhor está chamando a nação de Israel para representar Ele, para mostrar aos povos da terra quem Ele é. E isso tem tudo a ver com o desejo missionário do Senhor, meu irmão. E algumas pessoas vão dizer: mas a parte da missão de Israel se resumia a que eles vivessem de forma a glorificar o Senhor, mas eles somente atrairiam as pessoas pelo modo que eles se portavam. Não seriam chamados para sair ali do meio de Israel para proclamar em outros locais. Alguns teólogos vão dizer isso. Mas, meu irmão, se a gente abre no Salmo 19, verso 11, nós vamos ver o Senhor inspirando o salmista, dizendo: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos as suas maravilhas. Não era só em Israel que o Senhor deveria ser proclamado. Era em todas as nações da terra. Salmo 96, 3 vai dizer, nós cantamos inclusive essa canção muitas vezes: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Nos profetas, Isaías 49, verso 6, tem aí uma ordem de incluir os gentios. Não era somente propósito do Senhor tornar o seu povo, só o povo de Israel, mas os gentios também. O texto vai dizer: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Meu irmão, o povo de Israel muitas vezes também foi chamado para o que a gente conhece como missão transcultural. Pregação transcultural, que a gente fala sobre Jonas e Obadias, convocados pelo Senhor para pregar em Nínive. O que falar de Daniel, que foi levado pelo Senhor para pregar na Babilônia. Naum, que pregou em Edom. Então, meu irmão, a palavra de Deus está recheada, não só é na grande comissão que o Senhor está convocando o seu povo para fazê-lo conhecido. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse mostra para a gente que o nosso Deus é um Deus missionário. Então, visto que missões sempre foi plano de Deus, eu queria que nós pensássemos nessa noite quais os motivos que a grande comissão nos dá para que nós vivamos missões como igreja. Então, eu queria pensar com você no tema nessa noite: por que nos envolvermos com missão? Por quê? O texto é claro. Em primeiro lugar, o texto mostra que nós devemos nos envolver com missões porque Cristo tem toda a autoridade. Se você puder, abra o texto mais uma vez, aí no versículo 18. Mateus 28,
verso 18. O Senhor Jesus vai dizer: Jesus, aproximando-se, lhe falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então veja, primeiramente, meus irmãos, nós devemos ser um povo missionário. O texto está dizendo para a gente que nós devemos ser dessa maneira, porque o nosso Senhor, o Senhor Jesus, tem toda a autoridade. Então, a base de toda a comissão está aí alicerçada, não em capacidade da gente, mas na autoridade que o Senhor Jesus tem. E se Jesus tem de fato toda a autoridade, se Ele é o Senhor dos senhores, se nós cremos que Ele é o Rei dos reis, o que cabe aos nossos corações, então, meu irmão, se não submissão a Ele que tem toda a autoridade. Se Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, entenda, não existe nenhum lugar em todo o universo do qual Jesus não possa dizer: me pertence. Eu sou o dono, eu sou o Senhor, deve ser governado da forma que eu quero. Ele é o dono, meu irmão. Ele é o Senhor. E quem é dono, pode ou não pode ordenar o que deve ser feito com o que lhe pertence. Toda a autoridade pertence ao Senhor Jesus. Em João 1, por exemplo, nos é mostrado que todas as coisas foram feitas por meio dele. Os primeiros 3 versículos: no princípio era o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então perceba, ele tem toda a autoridade, claro, porque ele é o Criador, e se somos criaturas dele, se somos povo dele, nós devemos obediência à ordenança dele. Se nós percebermos na narrativa dos evangelhos, nós vamos ver em vários momentos o Senhor Jesus exercendo a sua autoridade de diversas maneiras. Ele faz isso sobre doenças, sobre demônios, sobre a natureza, até o vento e o mar obedecem à sua voz. Ele tem autoridade sobre a morte, ele chama Lázaro de volta à vida. E a partir do momento também, meu irmão, em que Jesus vence a morte, a palavra de Deus vai mostrar para a gente que ele recebe o poder de direito de exercer essa autoridade de forma mais plena ainda. Só por ele ser o Criador de todas as coisas, ele já tinha essa autoridade. Mas quando ele vence a morte, quando ele ressuscita, o Pai o reveste de uma autoridade sublime. Por exemplo, em Efésios 1, 19 ao 23, a palavra de Deus nos mostra que quando Cristo foi ressuscitado, ele se assentou à destra de Deus nos lugares celestiais, acima de toda e qualquer outra autoridade. Ele tem toda a autoridade. Em Filipenses 2:9, mostra que após aquela humilhação do Senhor Jesus Cristo, o Pai o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Então, o nome que está acima de todo nome mostra para a gente a autoridade de Jesus sobre tudo, sobre todos. Colossenses 2:15 mostra que na cruz Jesus despojou a todos principados e potestade, triunfando deles. Meu irmão, Jesus é o Rei dos reis. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o leão da tribo de Judá, como nos mostra o livro de Apocalipse. Ele tem direito por toda a autoridade e por isso, como igreja, nós devemos fazer missões em obediência a Ele. É a ordenança dEle. Ele ordenou que a gente faça assim. Não só aqui na grande comissão, em toda a palavra. Infelizmente, durante a história do povo de Deus, Israel perdeu essa perspectiva. Eles tornaram Deus como se fosse um Deus tribal. Se isolaram das outras nações. E aí o Senhor fez com que os gentios fossem inseridos. Mesmo Israel muitas vezes fracassando na sua missão. E nós vemos que essa nação sacerdotal, lá nas cartas de Pedro, essa missão agora é dada para a igreja. O Senhor Jesus olha para a sua igreja e diz: vocês são nação santa.
povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meu irmão, em primeiro lugar, nós devemos nos envolver como igreja em missões, porque o nosso Senhor tem toda a autoridade. Se Ele tem toda a autoridade, nós devemos a Ele toda a submissão do nosso coração. Mas em segundo lugar, meu irmão, nós devemos nos envolver com missões, porque o texto mostra aí do versículo 19 até a primeira parte do verso 20, que o nosso Jesus ordenou. Devemos nos envolver com missões porque Jesus ordenou. Volte os olhos aí para o texto mais uma vez, por favor. Verso 19 e a primeira parte do verso 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, o texto segue dizendo aí, portanto. E esse portanto aqui se refere ao fato de Jesus ter toda a autoridade, como nós vimos no primeiro aspecto, ou seja, porque Jesus tem toda a autoridade, os seus seguidores devem fazer algo, quando tomam essa consciência. E esse algo que nós devemos fazer, meu irmão, o texto diz claramente, é discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, porque Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós, como povo dele, devemos obedecer à ordem de que enquanto nos movemos, porque a ideia do texto aí é indo, não é como foi traduzido aqui, que é ide, é indo. Enquanto nós respondemos à ordem de ir aí na dinâmica da vida, nos lugares em que Deus nos insere, seja na vizinhança, na escola, na faculdade, no trabalho, até os confins da terra, nós devemos fazer discípulos de todas as nações para Jesus. Aqui não é um chamado a que nós façamos discípulos para a gente. Quando nós fazemos discípulos, são discípulos de Jesus, meu irmão. Nós não podemos flertar com a noiva de Cristo. A noiva pertence a Ele. E Ele está dizendo aqui, façam discípulos, isso é uma ordem. Não é colocado aqui como algo opcional para o crente. Jesus tem toda a autoridade e nós devemos obedecer a Ele para fazermos discípulos para Ele. O próprio Jesus, inclusive, nos mostra como obedecemos essa ordem de fazer discípulos. Como é que eu faço isso, então? Fazer discípulos. O texto diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós devemos batizar os novos discípulos, mostrando aí a união que agora eles têm com o povo de Deus, com a Trindade no Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizá-los apontando para essa justiça que agora nós temos em Cristo por meio da fé. Lembre que o batismo é esse selo externo de algo que Jesus realiza no nosso coração, a justiça que vem por meio da fé. Não vou me adentrar tanto aqui no aspecto do batismo, mas também o texto mostra para a gente como algo contínuo fazer discípulos. Não como algo pontual. O texto mostra que nós devemos ensinar esses novos discípulos, tanto através de doutrina como de prática de vida, todas as coisas que Jesus ordenou. Onde é que a gente encontra, meu irmão, todas as coisas que são ordenanças de Jesus? É a palavra dele. O texto não está chamando aqui para a gente discipular as pessoas, falando a respeito dos nossos gostos, dos nossos achismos, mas o que Jesus ordenou. É o pacote completo do Evangelho. E eu pergunto para você, você tem amado a palavra do Senhor, meu irmão? Porque se você não se apega com amor, se a palavra não tem enchido o nosso coração para que saia da nossa boca, o que é que nós vamos fazer enquanto discipulamos pessoas? O que é que nós vamos falar enquanto discipulamos pessoas? É tudo o que Jesus ordenou, não são as nossas expectativas a respeito da vida.
Nós devemos ensinar todas as coisas que Cristo ordenou, porque quem foi alcançado pelo Evangelho, meu irmão, vive em obediência, vive em santidade. Porque embora as obras não sejam meio para a salvação, não cremos nisso de fato, elas são testificação de que houve salvação verdadeira no nosso coração. Evangelização é uma dessas muitas boas obras que a palavra de Deus coloca para a gente. Cristo muda as nossas vidas através do discipulado. E Cristo quer usar as nossas vidas para mudar outras vidas também através do discipulado. Nós precisamos entender, meu irmão, essa ordem de fazer discípulos aqui, de todas as nações, não é uma ordem para algum tipo de elite espiritual, como se existisse isso na palavra de Deus. Uma elite formada por pastores, por presbíteros, oficiais da igreja. Isso daqui é uma ordem para todo o povo de Deus. Se você é povo de Deus, isso tem a ver com você, meu irmão. É um chamado do Senhor, uma convocação graciosa do Senhor, para que você seja coparticipante da missão dEle. Nós somos salvos para que sejamos bênçãos para todas as nações da terra, cumprindo a promessa de Deus que foi feita a Abraão, de que no descendente dele, que é Jesus, ele abençoaria todas as nações da terra. Jesus tem toda a autoridade, e é por isso que nós devemos obedecer à sua ordem de fazer discípulos para Ele. Por quê? Porque nós devemos nos envolver com missões. Porque Jesus tem toda a autoridade, porque Jesus ordenou que façamos discípulos, e por fim, meu irmão, verso 20, a segunda parte, porque Jesus está conosco. Veja aí o texto mais uma vez, verso 20, a parte B. Jesus vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós devemos ser missionários também, meu irmão, porque Jesus está dizendo aqui é que enquanto nós fazemos discípulos, nós podemos ter a certeza de que Ele está conosco. Não só enquanto ele caminhou aqui na terra, se revelando como Deus Emanuel, ele encarnou de fato, caminhou ali com os discípulos, mas até hoje a garantia de sucesso da missão, meu irmão, nós temos garantia de que a missão de Deus vai ser um sucesso, de que vai dar certo, e essa garantia não está em nós mesmos. Essa garantia está em Jesus Cristo. Ele promete que estará conosco. Nós temos meditado de manhã no livro de Atos e nós temos visto como o Senhor usa aquela igreja para testificar a presença de Cristo, para testificar a autoridade de Jesus, a ressurreição de Cristo. Então, meu irmão, nós não apresentamos para esse mundo em trevas as virtudes do nosso Deus como se nós estivéssemos abandonados. Nós não estamos abandonados. Ele é o Deus que desceu, permanece o Deus Emanuel, tabernaculando no meio do seu povo. Jesus é esse Deus. Ele promete aqui: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos. É Ele quem nos envia. E Ele vai conosco, meu irmão, nos capacitando. Mesmo quando a igreja é perseguida. Ele vai conosco, mesmo em meio às dificuldades da vida. É Ele que garante que a missão não vai fracassar. Não vai, meu irmão. Não estamos sozinhos, não estamos indo na força do nosso braço. É o nosso supremo pastor que caminha conosco, seja nos pastos verdejantes, seja no vale da sombra da morte. Não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Mesmo quando a gente não enxerga, nós temos segurança, meu irmão, não em homens. Nós temos essa segurança não em estruturas humanas.
Nós temos essa segurança, essa certeza no Deus Emanuel, que prometeu aqui que enquanto nós cumprimos a missão, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, tabernaculando no meio do seu povo. Nós precisamos respirar a missão, meu irmão. Como povo de Deus, nós não somos chamados a um ministério de viver somente para a gente. A um ministério de sustentar somente as coisas que acontecem aqui dentro, de forma nenhuma. Lembra que no início eu falei sobre aquela frase tão conhecida que diz: missões se faz ou indo, ou orando, ou contribuindo. É comum de se ouvir essa frase no meio evangélico. Mas o modo de interpretá-la pode ser maléfico. Pode gerar confusão no papel da igreja na evangelização. Porque se missões se faz ou indo, ou orando, ou contribuindo, então, meu irmão, segue que se eu oro, mas se eu oro, se eu contribuo, mas eu não vou, eu ainda estou cumprindo meu papel. É ou uma coisa ou outra. Se missões se faz desse jeito, eu posso apenas pagar para que algum missionário vá pregar, vá evangelizar no meu lugar, e minha obrigação na evangelização é cumprida por meio daquele que está sendo favorecido pela minha contribuição financeira. Nós achamos que podemos terceirizar a missão que Deus deu para cada um de nós. Não é difícil de ouvirmos que a igreja tal é uma igreja missionária pelo fato de que ela contribui financeiramente com vários missionários que estão no campo. E, meu irmão, muitas dessas igrejas, porém, estão apenas ou contribuindo ou apenas orando. E elas não estão indo no dia a dia, na dinâmica da vida. Muitas dessas igrejas acreditam que estão cumprindo o seu papel na evangelização porque estão sustentando missionários. Mesmo que os seus membros, no dia a dia, não evangelizem. E, meu irmão, quando a igreja vive dessa forma, missionário são aqueles que estão sendo enviados, mas a igreja não é missionária se ela não vive missão, se ela não respira missão, se ela não vive essa dinâmica do indo, enquanto vocês vão, façam discípulos. Inclusive, o termo missionário muitas vezes causa confusão no meio do povo de Deus. Porque pensa-se que missionários só são aqueles que são chamados para sair do meio da terra, da parentela, e aí é enviado para um contexto transcultural. Eles são missionários, eu não estou negando isso. O Senhor levanta pessoas para ministérios transculturais, sim. Mas isso não nos isenta da missão do Senhor. Não nos isenta. Há um ministério na Bíblia que todo crente possui. Há um ministério na Bíblia que torna todo crente um missionário. Talvez você seja novo convertido, esteja orando ao Senhor aí, dizendo: Senhor, me mostra qual é o ministério que o Senhor quer que eu sirva. Tem um ministério, meu irmão, que é para todo crente. Um ministério que não há exceção dentro da igreja, chamado Ministério da Reconciliação. Se você puder, abra a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 20. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Se você tem feito essa oração, meu irmão, Senhor, me mostra qual é o meu ministério. O Senhor está lhe respondendo aqui hoje. Com certeza o Senhor tem outros ministérios para você também. Mas esse é certeza absoluta que é ministério para você. Ora, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, representantes em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio.
Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meu irmão, todo crente foi reconciliado com Cristo. Todo crente recebeu esse ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação também. Palavra do Evangelho. Então todo crente deve ser um missionário no lugar em que Deus estiver plantando ele. A dinâmica do dia a dia. Precisamos dessa intencionalidade. Eu já disse algumas vezes em pregação, nós não devemos orar ao Senhor falando, Senhor, me dá oportunidade para que eu pregue o Evangelho. Nós precisamos orar ao Senhor dizendo, Senhor, abre os meus olhos, me faz perceber as oportunidades que o Senhor já tem dado. Porque diariamente o Senhor nos dá essa oportunidade, meu irmão, enquanto nós estamos indo fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado. Todo aquele que se intitula cristão deve, meu irmão, proclamar o Evangelho para as pessoas com quem ele convive. E com proclamar, eu quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo somente proclamar com a forma que obedecemos ao Senhor, como muitas vezes se diz, pregue o Evangelho se preciso for, use palavras. Óbvio que o que a gente vive deve ser coerente com o que pregamos, mas nós devemos verbalizar o Evangelho. Falar da realidade da queda, falar da realidade do pecado, falar da realidade da reconciliação que Deus promove por meio de Cristo, falar da esperança que nós temos, da restauração de todas as coisas, proclamar o Evangelho de forma audível. Abrir a boca. Não é apenas ação, afinal de contas, como fala lá em Romanos 10, 17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Deus não tem dado para a gente espírito de timidez, de covardia, meu irmão. Abra a boca. Não se envergonhe daquele que não teve vergonha da gente. E não nos desprezou, mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo tendo nos encontrado num lamaçal de pecado. Abra a boca. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, meu irmão. Se só os que vão para as nações são missionários, eu queria dizer para você que o restante dos que se reúnem como igreja não estão vivendo como igreja de fato. Missões, meu irmão, é impressão digital da igreja. Missões faz parte da identidade do povo de Deus. Os que não vão para as nações são chamados sim pelo Senhor para ser representante dele, para exercer esse ministério da reconciliação no trabalho, nas escolas, na faculdade, na vizinhança, no mercado, na praia, no clube, em qualquer lugar que o Senhor tem lhe levado dia após dia, meu irmão. Não espere pelo pastor Bira, não espere pelo pastor Ezequiel, por algum oficial da igreja, para que você proclame o Evangelho onde o Senhor tem inserido você. E com isso eu não estou dizendo que você não possa nos chamar para proclamar o Evangelho. Sempre vai ser um prazer, um privilégio. Mas, meu irmão, tem pessoas que convivem com você no seu dia a dia que nós jamais iremos acessar. Que estão caminhando a passos largos para a perdição. E nós não podemos olhar para essa realidade e falar, Senhor, chama outro. Porque se o Senhor tem lhe colocado lá, é você que Ele quer usar. Quantas pessoas que você diz que ama tanto, seja na sua família, sejam amigos seus, e você jamais compartilhou o Evangelho com eles. Que o Senhor tenha misericórdia da gente, meu irmão, porque que amor é esse? Que amor é esse que sabe que tem a coisa mais preciosa, a mensagem mais preciosa e decide se calar e se torna indiferente? Nós somos chamados para pregar o Evangelho, meu irmão, a tempo e a fora de tempo. Verdade é que a igreja, meu irmão, que não vive missões no dia a dia, não é igreja. Preste atenção nisso. Ou não é igreja,
Ou está com algum lapso de memória aí, precisa relembrar qual é a convocação do Senhor para ela. A frase aí, essa igreja é uma igreja missionária. Meu irmão, não passa de um pleonasmo. Bem parecido com subir para cima, descer para baixo. Meu irmão, se é a igreja, é óbvio que é missionária. Não existe isso de, a igreja é missionária. Se não é missionária, não é igreja. Não existe, meu irmão, possibilidade de terceirizarmos a evangelização. A evangelização tem a ver comigo. Tem a ver com cada um aqui que foi reconciliado pelo Senhor. A gente não pode pagar para alguém no nosso lugar. A gente não pode orar para que alguém vá no nosso lugar. É claro, eu não estou aqui negando que que nós devemos contribuir financeiramente, que nós devemos orar por missões. Nós devemos fazer sim isso. Mas isso não nos isenta de pregar o evangelho, de fazer a nossa parte. Fazer discípulos. Todos nós devemos ir. E se não estamos indo, meu irmão, nós precisamos nos arrepender. Se não estamos indo, nós estamos em desobediência, em pecado. Porque proclamar o evangelho não é dado para o povo de Deus como algo opcional. Missões não se faz ou indo, ou orando, ou contribuindo. Missões se faz indo e orando e contribuindo. Como povo de Deus, resgatados do pecado, nós somos convocados. Nós somos comissionados a participar da missão de Deus, de formar um povo para si, e de que esse povo o tenha como seu Senhor. Devemos ser missionários porque Jesus tem toda a autoridade. Devemos ser missionários porque Ele ordenou. E devemos ser missionários porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos viver essa dinâmica da vida, porque Ele garante o sucesso da missão. Fazer missões, meu irmão, é obrigação. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós para que não seja um peso. Porque é privilégio. Quem somos nós para receber a graça e fazermos parte da missão de Deus? De sermos embaixadores, de sermos representantes desse Senhor. É privilégio, meu irmão. Isso aí, que Deus maravilhoso é esse? Que vê o nosso pecado, que nos perdoa. Que amor é esse que nos perdoa? Que nos capacita? Que nos usa? Meu irmão, esse Deus é maravilhoso demais. Nós não somos nada. Nós não temos nada para oferecer a Ele. Será que você tem se acostumado com o ministério de manutenção na igreja? Como assim o ministério de manutenção? Não, está tudo muito confortável aqui. Deixa lá, o pessoal que está lá fora, que se vira, eu sou eleito, eu estou salvo. Deus tenha misericórdia de nós, meu irmão. O Senhor quer lhe usar. Eu lembro dos irmãos morávios. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito deles. Estavam tão comprometidos com a missão que se venderam como escravos para pregar o evangelho para outros escravos.
Tinha uma consciência do apóstolo Paulo de viver para Cristo. Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. O Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, para que a gente não viva como se nós pertencêssemos a esse mundo. Nós somos peregrinos chamados para fazer o Senhor conhecido. Sabe o que esses irmãos moráveis falavam? Eu queria expressar isso aqui para a gente encerrar nessa noite. Vamos buscar para o Cordeiro o galardão pelo seu sacrifício. Isaías 53 fala de que Jesus recebe um galardão. Ele vê o preço do penoso trabalho dele e se alegra. Sabe quem é esse por quem ele se alegra? É o seu povo, meu irmão. Os eleitos do Senhor. Então vamos buscar para o Cordeiro o galardão pelo seu sacrifício. Povos, línguas e nações comprados com amor pelo seu precioso sangue. E possamos levantar o nome que está acima de todo nome, como uma bandeira, como um pendão, para que as nações sejam atraídas, mas que a gente não fique parado no nosso lugar, que a gente vá, que a gente saia para proclamar. E eu queria dizer para você, não somente em eventos, porque muitas vezes o que acontece na igreja também é que há eventos de evangelização e parece que a gente coloca um pano na nossa consciência e diz, olha aí, eu fiz o meu papel, eu evangelizei, porque eu participei de um evento. Eventos são bênção. Faz o povo do Senhor aí se reunir em unidade para proclamar o evangelho. Mas é na dinâmica da vida, todos os dias onde o Senhor tem nos levado. Busque, meu irmão, o galardão do Cordeiro. Tem eleitos por onde você tem ido. E o Senhor quer usar você como representante, através desse ministério da reconciliação, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, meu irmão. Se você puder, baixe sua cabeça no seu lugar. Ore ao Senhor aí pelo seu ambiente de trabalho. Ore ao Senhor pelos locais que o Senhor tem lhe levado. Talvez hoje seja dia de arrependimento pela forma que nós temos vivido. Meu irmão, o Espírito de Deus habita em você. É Ele que lhe dá o que falar. Gaste um tempo em oração. Após alguns instantes, eu queria pedir que o pastor Bira nos levasse ao Senhor em oração. O Senhor aplique a palavra dele aos nossos corações. Senhor nosso Deus e Pai, como igreja, Senhor, nós te suplicamos que nos desperte, Senhor, a falar sobre Ti, da Tua salvação em Cristo Jesus. A palavra, Senhor, nos ensina que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Às vezes, ó Pai, o nosso coração está vazio da Tua presença e da Tua palavra. Por isso, Senhor, que os nossos lábios não proclamam o Teu Evangelho. Então que hoje, ó Pai, o Senhor traga discernimento à nossa vida. Possamos, Senhor, revisar a respeito daquilo que temos buscado nos encher. Tantas vezes, ó Pai, nós passamos o dia falando sobre sucesso profissional, falando, Senhor, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre saúde, vida fitness. Porque às vezes, ó Pai, é isso que ocupa o nosso coração. Nós esquecemos, Senhor, da Tua missão. Cada um de nós, ó Pai, hoje, através dessa palavra que foi pregada, cada um possa visitar, Senhor, a sua consciência.
que possamos pregar a tua palavra, Senhor, não por obrigação, mas principalmente, Senhor, por amor, por deleite, por prazer. Essa é a nossa oração, Senhor. Desperta, Senhor, o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus.